Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores, quem aqui se faz presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Inicio a minha fala agradecendo a enfermeira Viviane Vaz, do ESF 5, do Cruzeiro, e também ao enfermeiro Eric, do ESF 6, também do Cruzeiro. Estive lá essa semana para averiguar os atendimentos, mesmo porque um desses ESF, ele é demanda livre, né? E no dia que eu estive lá, estava fluindo super bem, não tinha ninguém praticamente esperando, era um ou dois, e em conversa chegou-se a mencionar que teve dias que passou de mais de 100 atendimentos no posto com a equipe de médicos. Mas eu vou tocar aqui no assunto já comentado da questão da polêmica dos exames. Colocado que existe um contrato para fazer exames, e esse contrato ele tem validade de 1 ano, e quem dera tivéssemos o dom de saber quem vai ficar doente e quem vai precisar de exame. Infelizmente nós não temos. E é feita uma estimativa porque existe uma LOA, existe uma LDO, existe um PPA, que você tem que colocar lá seu orçamento, e é desse orçamento que sai para pagar os exames. Diante do acúmulo de pessoas necessitando de exames, adentrou uma emenda parlamentar, e essa emenda foi direcionada para dar sequência na demanda de exames e baixar a fila. Até então, antes da sessão da Câmara, antes da reunião com o secretário, onde a maioria dos vereadores estiveram presentes, eu tive uma reunião com 2 diretoras da Secretaria de Saúde e ambas confirmaram que, até então, o que tinha de pedidos de exame naquele dia foi agendado. E de noite nós tivemos uma reunião com o secretário, ele afirmou novamente esse assunto, pela 2ª vez, e nós tivemos uma divergência dessa afirmação de um vereador aqui na palavra. Ao qual eu falei que se alguém ficou sem exame, que viesse, porque até então só tem conversas, eu fiquei sem exame, mas eu não vi nada, e eu tive palavra de 3 pessoas dentro da Secretaria de Saúde, dizendo que até aquele dia do mutirão, quem tinha exame para ser feito, foi encaminhado para exame. Mas vamos a alguns detalhes. Quando aqui foi colocado que 30% dos exames não são retirados, a gente precisa colocar que quem retira exames não é a Secretaria de Saúde. Quem retira exame é o paciente ou algum familiar do paciente que tenha recebido a senha para retirar exame. Exame é confidencial e não pode ficar rolando, a Deus dará por aí. Então, sem sombra de dúvida, essa abstenção de 30% tem nada a ver com a Secretaria de Saúde. Tem a ver com pessoas que vão lá e fazem sim exame e não voltam retirar. 30%. De cada 100 pessoas, 30 não voltam buscar os exames. E isso não é uma questão municipal. Isso é uma questão estadual. Quem tem acompanhado os noticiários tem visto a preocupação da até então deputada, hoje secretária estadual de saúde, Carmen Zanotto, em relação às pessoas que marcam consulta, marcam procedimento, marcam exames e não vão a eles. Até então se permitiam 3 ausências numa consulta marcada. Estão repensando a maneira de, uma que você não compareceu, você vai lá para o final da fila porque você está atrasando pessoas que precisam de exame. E a coisa é tão agravante que eu preciso trazer aqui a questão dos faltosos em consultas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, cardiologia. No último período, 351 agendados, 253 compareceram. Tivemos uma abstenção de 27,92 pacientes que não foram à consulta agendada. O número mais baixo que eu tenho nos dados que eu levantei é a questão de nefrologia, paciente com alteração renal. 8,39% deles não compareceram à consulta.
Eu poderia usar todo o meu tempo que eu tenho aqui para falar para vocês. Os números chegam ao absurdo de 89% numa especialidade. 9,52%. Proctologia, também citado aqui, que tem um monte de gente para fazer exame com o proctologista. 18%. De cada 100, 18 não foram fazer o exame. – 21,94% em otorrino, e assim vai. Então, uma condição assim, ó, o que acontece? Tem uma fila de espera, a pessoa marca, não vai, né? Às vezes remarca, alguns casos não vão de novo, e ficam atrasando quem está lá na fila. Zerar fila de saúde, ninguém vai zerar. Todo dia pessoas ficam doentes. Todos os dias pessoas ficam doentes. Mas se eu não colaborar, se eu não for na minha consulta, eu estou atrasando cada vez mais a consulta de alguém que precisa. E é esse tipo de problema que a gente também precisa discutir, porque é dinheiro público que está sendo investido sem eficiência. A culpa dos dois lados, sem sombra de dúvida, a culpa dos dois lados. De quem oferece a administração, a solução do problema, e daqueles que também estão a necessitar. Porque eu considero números elevados o que eu tenho aqui. Eu considero elevados. E isso precisa ser revisto. Eu vou tocar aqui, quando o vereador Sabino fala da colaboração dos médicos. E tem que tocar com cuidado, porque tem a questão da responsabilidade de um médico quando vai fazer a consulta do paciente, é o nome dele que está em jogo. Mas eu também tive o cuidado de conversar com alguns médicos em relação ao pedido de exames. E eles mencionam que muitos pacientes chegam lá, eu quero fazer um check-up. Eu quero fazer um check-up. Tá, mas quais são os outros sintomas? Não tenho nada, mas eu quero fazer um check-up. Ok, vamos fazer o check-up, então. E nós vamos lá para um dado que eu achei bem interessante na última demanda de exames que foram feitos. Hidroxivitamina D. Dosagem de vitamina D no sangue. A vitamina que tem uma ação em cima da colocação de cálcio no osso, ou tirar cálcio do osso, osteoporose, coisa e tal. Dizem que nós devemos tomar sol de 10 a 15 minutos por dia em contato com a pele, não de roupa, para que essa vitamina seja absorvida e ela faça o papel dela. Vamos concordar que aqui em São Bento, na segunda-feira, nós estávamos disputando o sol, hoje nós estávamos disputando o sol e a maioria de nós estávamos trabalhando. Então, se fizer um exame no geral, acho que todo mundo vai ter uma deficiência de vitamina D. É uma vitamina que todo mundo toma, virou moda na época da Covid. Eu tomei um monte de vitamina, acho que enfiei vitamina até pelo ouvido, de vitamina D e ivermectina. Peguei Covid e quase fui para o andar de cima. É uma coisa que você toma e você não vê o resultado. É uma vitamina cara que o SUS não dispensa, o SUS não dá. E nós tivemos 1.642 exames de vitamina D. Volto a repetir, não quero aqui questionar a conduta médica. Conduta médica, ela é inquestionável, tá? Nós investimos quase 41 mil para ver dose de vitamina D de alguns munícipes. Com esses 41 mil, nós teríamos atendido quase 200 pessoas com check-up de exame geral, hemograma, TGO, TGP, fosfatase alcalina para fígado, ureia e creatinina para rins e glicose. Então, eu entendo que tem que haver uma segurança na hora da consulta, é o nome do médico, mas também entendo que o vereador Sabino fala e coloca que a gente precisa, às vezes, vou usar a mesma palavra que o vereador falou, a colaboração dos médicos, para que a gente possa fazer uma administração mais justa, mais coerente
e que possa atender dignamente o máximo possível de munícipes que estão a necessitar de exames que podem sim mostrar diferença na opção de um tratamento, que pode sim mostrar qualidade de vida de um paciente, aliviando a dor ou até levando ele à cura. Então é isso que também a gente precisa rever, o nosso senso de responsabilidade para com o que é público. Ele é público, é nós que pagamos, mas nem por isso a gente pode pegar e ficar jogando pela janela. Algumas atitudes precisam ser tomadas e fico contente que até o governo estadual começa a perceber isso. Porque essas pessoas que acham que podem fazer isso, né, abstenção de 20%, de 15%, não baixa disso, 30%, 40%, que tenham um pouquinho de empatia e pensam naquele que está passando pelo mesmo problema seu e que está na fila lá esperando por um atendimento. Porque senão, de fato, não tem demanda nem de recursos humanos, profissionais, e não tem nem demanda física de espaço, consultórios, ambulatórios, postos de saúde, então muito menos de dinheiro para poder fazer o que se é necessário, porque nós, de fato, em alguns pontos, a gente está esbanjando. Agradeço a oportunidade, presidente. Desejo a todos uma boa noite. Obrigado.